Ei pessoal, tudo bem? Feliz sexta-feira para você, meu nome é Aline e hoje eu estou aqui com a missão de trazer um pequeno devocional pra gente. E esse devocional tem o tema de identidade. Qual que é a nossa identidade em Deus? E eu tive duas inspirações para falar sobre esse devocional. Um deles é da Thalita Pereira, um livro muito legal que eu fui presenteada, é Deixe-me Apresentar Você. E também de um devocional que uma das nossas líderes de célula, Emily Eringer, um grande abraço para você, minha amiga, que apresentou pra gente um devocional hoje, dessa semana, que foi muito legal. Então eu peguei essas duas inspirações e quero compartilhar o que Deus falou comigo através dessas duas grandes mulheres. Então, hoje eu quero falar sobre uma história, que é a história do rei Davi com Mefibosete. E essa história, ela está em 2 Samuel 9, nos versículos 6 a 8. Nesse capítulo, nos conta a história do rei Davi, que em um dos seus momentos do seu reinado, ele resolveu presentear alguém que fosse da linhagem de Jonatas. Jonatas foi filho de Saul. E aí, num dado momento, por que ele quis fazer esse presente, né? Presentear essa família? Porque quando ele era jovem, ele tinha um grande amigo. O grande amigo dele chamava Jonathan. Jonathan, como eu já disse, era filho de Saul. E eles fizeram um pacto de amizade. Esse pacto de amizade era da seguinte maneira: nós vamos cuidar de ambas as famílias, um na ausência do outro, nós seremos eternamente amigos. Só que, numa dessas batalhas de reinado, Jonatas morreu e o rei Saul também. E o tempo se passou, Davi se tornou rei, e aí ele voltou com esse novo destino dele, né? Eu preciso cumprir essa promessa. Então ele perguntou: será que existe alguém, né, nesse reinado que é da linhagem de Jonathan, o meu grande amigo? Chegou alguém e disse: sim, existe sim. Mefibosete. Mefibosete era filho único de Jonathan, que morava numa cidade chamada Lodebar. Naquela época, Lodebar era uma cidade extremamente vulnerável e subhumana. E o príncipe Mefibosete, filho de Jonathan, filho do rei Saul, estava naquela situação de vulnerabilidade total. Então a primeira pergunta que eu faço nesse nosso devocional: gente, será que Mefibosete ele não sabia quem ele era de fato? Ele sabia que ele era da linhagem, então por que ele não foi no reinado de Davi reivindicar seus direitos de realeza? Aí a gente pode começar a pensar: por quê? Quando ele era criança, ele sofreu um acidente e ele ficou paraplégico. E isso já o afastou da sociedade. E também ele tinha medo de Davi fazer vingança, né, pelos feitos do seu avô no passado. Mas em momento algum ele tentou buscar aquilo que era de direito dele. Porque ele tinha um problema de identidade. Ele não sabia de quem e de fato quem ele era. Ele sabia que ele foi filho de um grande homem, ele era neto do rei Saul, mas ele não se sentia assim. Então, uma pergunta para nós nesse momento: será que nós pensamos assim de vez em quando? Será que nós não acreditamos em nós mesmos? É uma coisa que eu quero que a gente pense nesse momento. Independente do que você pensa, independente do que da sua ação, a sua importância para Deus não vai mudar nada. Não muda nada o amor que Deus tem por você e a identidade que Ele tem em você. Mas o que você pensa de você, isso sim vai fazer toda a diferença. O caminho que você escolhe, essa vai fazer toda a diferença. Então, independente do que você pensa, o seu grau de importância não muda. Mas a maneira de como você se enxerga, isso é muito importante. A sua autoimagem, ela determina o seu destino, sabia disso? E qual que é a nossa imagem? Então, qual que deve ser a nossa imagem? Aí a gente vai lá em Gênesis 1, 26, que nos diz assim: façamos o homem à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus nos criou, Ele nos fez de acordo com a sua semelhança. E qual que é a semelhança do Senhor? A gente pode dizer vários atributos de Deus, né? A capacidade, a inteligência, criatividade e ser forte em momentos de superação. Então, se nós somos a imagem e semelhança do Senhor, nós devemos ter essas atribuições também.
Vamos ser fortes, vamos tomar posse daquilo que o Senhor nos deu. De sermos pessoas que a gente tem que superar os nossos desafios. Nós somos pessoas criativas, somos pessoas capazes, inteligentes. Não adianta as pessoas falarem o que somos se nós mesmos não nos aceitarmos assim. Então esse é o momento que eu falo para vocês. Vamos repensar sobre nós mesmos, vamos tomar posse daquilo que de fato nós somos. Volto a dizer, não importa, não adianta a gente querer se encaixar naquilo que as pessoas acham da gente. Nós precisamos entender que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então, assim como o Mefibosete, ele tomou uma posição e o rei Davi o chamou e devolveu para ele tudo que ele tinha de direito como herança, hoje o Senhor nos traz essa reflexão. Vamos tomar posse daquilo que é nosso, independente do que você pensa. Comece a mudar, comece a pensar sobre isso. Você é capaz, afinal, você é a imagem e a semelhança de Deus. Um grande abraço, Deus abençoe vocês e vamos meditar nessa palavra.